Boa tarde, grupo. Eu me chamo Eduardo e sou aluno do curso de graduação em fisioterapia aqui da Unipampa. Em conjunto com a Márcia, doutoranda da universidade, nós desenvolvemos durante os últimos meses o artigo intitulado Síndrome de Burnout e fatores associados em professores da Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana, o qual apresentaremos agora para vocês. Este artigo conta com a orientação da professora Simone Lara, da professora Suzane Graup e do professor Rodrigo Balck. Desde já, eu me desculpo com vocês por não poder me fazer presente nesse momento. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, os determinantes da saúde mental são influenciados por alguns aspectos, os quais incluem não somente características individuais, como a capacidade de gerir nossos pensamentos, emoções, comportamentos e interações com os demais, mas também fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, incluindo políticas nacionais, a proteção social, o nível de vida, as condições laborais e os apoios sociais à comunidade. Dessa forma, alguns autores entendem o burnout como uma síndrome psicológica em resposta a estressores interpessoais crônicos no trabalho, sendo constituído por 3 dimensões chaves: exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional. Esses aspectos apresentam como resposta uma exaustão esmagadora, sentimentos de cinismo e separação do trabalho, além de uma sensação de ineficácia e falta de realização. Assim, a síndrome de burnout é uma doença relacionada ao trabalho do indivíduo, a partir da percepção dele sobre a grande diferença entre esforço e recompensa. Assim como qualquer outra doença, o burnout tem as suas manifestações clínicas, às quais é de extrema importância que estejamos atentos para as pessoas que estão à nossa volta. Bom, dentre essas manifestações destacam-se a negação, o isolamento, depressão e ansiedade, sentimentos de medo e raiva, vícios, mudanças repentinas de personalidade, sentimentos de culpa e cargas excessivas de trabalho. Entende-se que a profissão de docente constitui um grande fator de risco para o desenvolvimento de burnout, pois essa tem associada a si alguns fatores descritos na literatura que são possíveis de elevar o risco dessas pessoas desenvolverem a síndrome de burnout, dentre os quais destacam excesso de tarefas, carga horária elevada, má remuneração, excesso de alunos por sala de aula, má infraestrutura escolar, necessidade de aperfeiçoamento e estudo contínuo, além de um grande nível de atenção e responsabilidade exigidos durante a execução das tarefas. Entendendo esse cenário, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas para verificar fatores associados, prevalência, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de burnout nessa população. Sendo assim, na região de Niterói, no Rio de Janeiro, foi identificado que 40,4% dos docentes possuem burnout. Em outro estudo, realizado em Minas Gerais, com várias cidades do estado, verificou-se uma prevalência de 59,3% de burnout para os professores na região. Aqui, antecipando um pouco dos resultados, nós verificamos que cerca de 80% dos professores uruguaianenses possuem burnout, o que indica uma certa discrepância, né, de forma negativa, em comparação com as outras cidades brasileiras. Bom, compreendendo o cenário e a necessidade de estudar, além da relevância muito grande do tema, foi desenvolvido o presente estudo, o qual trata-se de um estudo descritivo diagnóstico de corte transversal, no qual foram avaliados professores da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental de Uruguaiana durante o ano de 2018. Para a seleção da amostra, verificou-se que a Rede Municipal de Ensino possui 10 escolas urbanas, nas quais trabalham aproximadamente 300 professores, de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação do município. Desta forma, para a seleção da amostra, o município foi dividido em 4 quadrantes, conforme podemos verificar na imagem abaixo, visando identificar quantas escolas estavam em cada um. Após esse procedimento, foram sorteadas 4 escolas, uma de cada quadrante, visando considerar as possíveis diferenças entre as regiões do município. Assim, para manter a representatividade do estudo, estabelecemos que seriam avaliados 33% dos professores do município, aproximadamente 100 professores, dos quais 25 seriam de cada quadrante. Para definir a participação dos professores no estudo, tivemos os critérios de inclusão,
os quais era necessário que os professores aceitassem participar de maneira voluntária, assinassem o TCLE, fossem funcionários efetivos do município e também tivessem uma jornada mínima de 20 horas semanais. Para os critérios de exclusão, definimos que estes professores não poderiam estar retornando de afastamento por um período superior a 3 meses, nem trabalhar em outra rede de ensino, seja esta pública ou privada. Para avaliar o burnout, definiu-se o questionário Maslach. Este visa identificar características psicofísicas em relação ao trabalho, sendo composto por 20 questões de múltipla escolha, no qual cada questão permite ao avaliado responder de 1 a 5, sendo 1 equivalente a nunca e o 5 equivalente a diariamente. A partir desses resultados, os professores poderiam ser classificados em nenhum indício de burnout, possibilidade de desenvolver burnout, fase inicial de burnout, burnout instalada e burnout considerável. Também foi avaliado o nível de atividade física dos professores. Para isso, foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC, em sua versão curta. Este questionário visa determinar a frequência e a intensidade das atividades físicas realizadas na última semana. Ao final da coleta dos dados, os professores poderiam ser classificados em sedentários, irregularmente ativos ou ativos. Para as características do trabalho, foi criado um instrumento construído especificamente para este estudo. Este instrumento tinha o objetivo de avaliar a carga horária de trabalho semanal, salário, relações sociais no trabalho, reconhecimento, oportunidade de desenvolvimento profissional, o tempo de sono, a exposição a ruídos e o bom relacionamento no ambiente de trabalho. Além disso, foram avaliadas características físicas relativas à pressão arterial e índice de massa corporal, sendo que o índice de massa corporal foi avaliado por meio da divisão da massa corporal em quilogramas pela estatura ao quadrado em metros quadrados dos indivíduos. Bom, a partir da coleta dos dados, definiu-se algumas etapas referentes à análise estatística. Na primeira etapa, fez-se a análise descritiva, onde considerou-se frequência, média, mediana e desvio padrão. Na segunda etapa, houve a categorização da idade. Para isso, foi utilizado o valor da mediana. Também fez-se a categorização do tempo sentado. Para isso, foi utilizado o valor de tercil. Na terceira e última etapa, foi verificada a associação entre burnout e as demais variáveis do estudo, sendo testada pelo teste Q-quadrado, onde foi adotado um valor de P menor que 0,05. Como resultados, temos como características da amostra a maior quantidade de indivíduos do sexo feminino, correspondendo a 82,7% da população total do estudo. A população do estudo tinha média de idade de 37,2 anos e também apresentava uma pressão arterial considerada normal, sendo que mais de 75% dos indivíduos pesquisados apresentaram índice de normalidade na pressão arterial. Aqui um dado preocupante, onde 97,1% dos indivíduos consultados indicaram fazer uso de medicamentos diariamente para as mais variadas situações. Ainda, em média, a população apresentava sobrepeso. Quanto a outras características do trabalho, o tempo médio de docência ficou em 9,5 anos e a carga horária semanal em 32,4 horas. Quanto ao nível de atividade física, 55,8% dos entrevistados foram classificados como fisicamente ativos, 32,7% como irregularmente ativos e apenas 11,5% como sedentários. Bom, quanto às áreas de atuação, verificou-se que a maioria dos entrevistados era da área da unidocência, representando 33,6% da população do estudo, seguidos da área de linguagem, com 27,9%, e em terceiro lugar, a área de humanas, com 20,2%. Em relação à classificação da síndrome de burnout, a grande maioria dos entrevistados que foi verificada a síndrome de burnout se encontrava na faixa inicial da doença, representando 51%, seguidos de burnout instalada em 25% e possibilidade de burnout em 23%. Indivíduos com burnout considerável representavam apenas 1% dos resultados. Bom, seguindo,
fez a tentativa de verificar a associação entre burnout e a área de atuação do professor. Entretanto, não encontramos associação significativa. Todavia, verificamos que 90% dos professores de matemática apresentavam burnout. 88,9% dos professores de ciência também apresentavam burnout, seguidos da área da unidocência, com 82,9%. Aqui eu me despeço de vocês e a Márcia vai continuar a apresentação dos resultados, discussão e conclusão. Novamente eu me desculpo por não poder me fazer presente e agradeço a atenção de vocês. Grande abraço.